Você sabia que 95% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que devem? Isso é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, porque as empresas não conseguem identificar impostos, tributos que estão sendo cobrados indevidamente e o mais grave, além disso, não sabem que podem solicitar a restituição do que foi pago a maior. Eu vou te explicar como fazer essa identificação e não jogar mais dinheiro fora. E também vou te explicar como pedir esse dinheiro de volta. Vem comigo, solta a vinheta. Bom, como você já sabe, eu me chamo Diego Santos, sou advogado especialista em direito tributário e antes de começar propriamente ao conteúdo do vídeo, eu lhe peço, claro, que curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ajude nessa nossa missão de fazer com que a vida do empresário, do empreendedor se torne mais fácil sem jogar dinheiro fora. Veja, o pagamento excessivo de tributos, ele pode decorrer de várias causas, como o cálculo equivocado de alíquotas, como a má interpretação da legislação, o desconhecimento por parte do empresário de benefício fiscal que reduz a carga tributária de forma específica em relação àquele negócio. Então são várias causas. Eu posso aqui, inclusive, narrar de forma específica 3 pontos que são muito comuns, como, por exemplo, o erro em relação ao ICMS, pagando esse tributo em relação a produtos que têm alíquota zero, ou têm imunidade, ou ainda que têm isenção. Um outro fator é o desconhecimento aqui em Pernambuco de benefícios fiscais, como o PRODEP, que fornece crédito presumido de ICMS, ou o SUDENE, que é o benefício fiscal que diminui o imposto de renda pessoa jurídica. Um outro caso clássico de erro das empresas que fazem com que ela termine pagando imposto maior é o cálculo errado em relação ao PIS e a COFINS, deixando de se valer de eventuais créditos que ela tem o direito. Enfim, na verdade, sem número, infinitas possibilidades que podem acontecer no teu negócio específico que vai redundar, vai ter como consequência o pagamento excessivo, indevido, a maior de tributo, que é tudo naturalmente que você não quer. E veja, como eu disse lá no início do vídeo, mais de 95% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que devem. E, portanto, esses erros são absolutamente comuns, são muito mais comuns, talvez, do que você imagine. Eu vou lhe dar 2 casos práticos aqui agora do que pode acontecer em determinado ramo para reduzir a carga tributária e que, se o empresário não tiver conhecimentos, vai pagar imposto de forma indevida e excessiva. A indústria farmacêutica, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, e isso se espalha pelo Brasil todo, existe um benefício fiscal chamado PRODEP, que fornece um crédito presumido a essas indústrias e a outras também, que faz com que ela tenha um crédito presumido de ICMS. Isso, ao cabo, vai fazer com que ela tenha uma redução na carga tributária em relação a esse imposto, que é um imposto bastante pesado. Um outro exemplo em relação à indústria é a SUDENE, um benefício fiscal que oferece um crédito presumido de 70%, uma redução de 70% no imposto de renda pessoa jurídica, em relação também a essas indústrias, e que, se o empresário não tiver conhecimento sobre isso, de repente não está se valendo desse benefício e, a partir daí, está pagando um imposto de forma excessiva, com uma carga tributária maior do que poderia estar efetivamente sendo paga. Num outro ramo de negócio, por exemplo, supermercados, existe a possibilidade de se excluir o ICMS, substituição tributária, o famoso ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS. E como em supermercados existem muitos itens, supermercados vendem, só para você entender, 10, 15, 20, 30 mil itens, vários desses itens são sujeitos a esse tipo de tributação. E que, se você conseguir fazer
a correta interpretação da legislação nesse caso específico, você vai reduzir sua carga tributária em relação ao ICMS, que é bastante pesado nesse segmento. Então, parou para pensar? Só em 2 casos aqui que a gente mencionou, isso pode representar uma baixa significativa na tua carga tributária. Agora que você percebeu, identificou que pode estar realmente pagando mais imposto do que deve, vamos ver, claro, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça. E são basicamente 6 passos que você deve seguir para evitar que isso aconteça. E o primeiro é o seguinte: revisão dos seus documentos fiscais. Recolha, organize todas as notas fiscais de saída, de venda e também de entrada, de compra, de aquisições que você fez para o seu negócio, e a partir daí, de uma organização que é fundamental, vai ter que ser feito um comparativo, a partir também dos seus livros fiscais, um comparativo desses livros, dessa tributação, com a legislação para verificar se tudo foi feito da melhor forma possível. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar créditos tributários. A gente já conversou aqui durante esses vários vídeos que tem no canal que crédito é fundamental em relação à tributação. Quanto mais crédito se tem de tributo, menor a tributação. Então é preciso, a partir dessa organização que você já fez nesse primeiro passo, fazer a avaliação se você, no caso, deixou de se valer de um crédito que você tinha direito e reduzir a sua carga tributária com isso. E veja, é muito comum que sim, você tenha deixado de aproveitar. São inúmeros créditos a que uma empresa tem direito. E, no geral, as empresas não se valem de todos eles. Então, passo 2, verificar se você deixou de utilizar algum crédito que você tinha direito. O passo número 3 é a consulta a incentivos fiscais. Como a gente mencionou um pouco atrás no vídeo, o incentivo fiscal é fundamental para que sua empresa reduza a carga tributária. E aí é preciso que você consulte se naquele seu ramo de negócio específico há um benefício fiscal à sua disposição para que você cumpra requisitos para ter direito a esse benefício fiscal e, com isso, reduza a sua carga tributária. O quarto passo é a sua adaptação ao regime tributário correto. Hoje no Brasil existem alguns regimes tributários e, eventualmente, você pode estar no regime tributário equivocado. E isso está fazendo com que você recolha impostos de forma excessiva. Então, estar atrelado ao regime tributário adequado à sua empresa é fundamental para não correr o risco de pagar mais do que deve. Se você estiver no regime tributário inadequado, é como se você estivesse calçando um sapato que não é o seu número. Ou ele é muito maior e vai cair do seu pé, ou ele é muito menor e vai apertar, de modo que você não vai conseguir fazer o uso adequado daquele instrumento. Então, o ideal é que você e a sua empresa calce o sapato ideal para ela, para que você consiga êxito no seu negócio. O quinto passo são as teses tributárias. A gente sabe que há uma briga muito grande em relação ao fisco e o contribuinte, em relação à interpretação da lei. E quem decide em último lugar, quem dá a palavra final nessa matéria, é o judiciário. Então, existem teses tributárias no judiciário que são favoráveis ao seu negócio. E você precisa se utilizar dessas teses que são favoráveis e trazer elas para dentro da tua tributação e, assim, fazer com que você também reduza a carga tributária, otimize a eficiência fiscal do seu negócio. E o sexto passo, é claro, talvez o mais importante, consulte um advogado especialista na área, porque a partir daí você vai conseguir fazer todo esse processo de forma mais rápida, mais segura e mais eficiente do ponto de vista financeiro ou econômico. Sim, e no final das contas, lembre-se sempre, se caso você tenha recolhido impostos de forma indevida, você tem o direito à restituição a partir, ou melhor, durante o período dos últimos 5 anos, que é o período do prazo de prescrição. Então, se você jogou dinheiro fora, saiba que você pode recuperar parte dele, ok? E agora chegou
a hora do quadro mais especial. Aproveitando que a gente está gravando esse vídeo próximo à data comemorativa à proclamação da República, 15 de novembro, eu vou trazer uma questão tributária anterior a isso, lá da época do Brasil colônia, quando o Brasil ainda era colonizado pelos portugueses. Sabia, e você já deve ter ouvido falar nisso, que no Brasil se diz muito que o empresário tem o Estado como sócio, justamente em razão da alta carga tributária que existe e que consome boa parte da lucratividade dos negócios no país. E no Brasil colônia existia algo até mesmo bem parecido com isso. Era um tributo, um imposto chamado o quinto. O quinto representava que a quinta parte de toda a produção dos negócios, das indústrias, seria destinado ao colonizador, à coroa portuguesa. Nesse caso, 20% de toda a produção era destinado ao Estado. A gente está vendo aí que, de fato, naquele período existia um percentual da sociedade destinado ao Estado. E o que é que você acha disso? Acha que é justo dar 20% de toda a produção para o Estado? Eu acredito que não. Mas bom, finalizando aqui nosso vídeo, eu vou lhe pedir mais uma vez que curta, comente, compartilhe, participe e nos ajude a divulgar essa nossa missão de facilitar a vida do empresário, do empreendedor, que gera renda, que gera emprego, enfim, e evitar que ele jogue dinheiro fora. Perfeito? Um abraço, até a próxima.